Sabe o que nós precisamos, o que nós vamos passar, e nós pedimos ao Pai que o Senhor já vai abrir as portas, fecha as outras, nos protege do mal, nos dá oportunidade para Te honrar e servir com nossas vidas, Pai. Obrigado por todos que estão aqui nessa noite, que a nossa presença aqui, Pai, pode Te dar honra e glória, sabendo que nós deixamos outras alternativas, outras opções para vir aqui na sua casa, para Te adorar, para Te louvar e para ouvir a Tua palavra. Abençoa cada um aqui hoje à noite. Me ajuda, Pai, a explicar a Sua mensagem de uma maneira clara e simples, para que todos nós possamos ouvir e aplicar para nossas vidas. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Boa noite. Boa noite. Melhor. Seja bem-vindo ao primeiro culto de 2025. Quem já escreveu 2024? Esquece, já estamos passados. 2025, eu lembro que anos atrás, nos anos 70, 80, nunca podia imaginar chegar em 2025, mas estamos aí. Deus tem graça, Deus tem misericórdia e ainda Deus tem plano para nós. Então hoje está começando com uma visão diferente, porque sempre tem uma visão igual, de honrar e obedecer Deus em todas as nossas vidas, tudo que nós fazemos, principalmente aqui na igreja, seja de acordo com a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos abrir esse ano com uma direção para dar glória a Deus na igreja no ano 2025. A semana passada, o pastor Paulo, ele pregou uma mensagem sobre o que é dando glória a Deus. Ele exortou todos nós para 2025 fazer isso. Usa nossas vidas para dar honra e glória a Deus. Para todos nós que tiramos fotos lá na frente da igreja, na entrada do domingo passado, estava escrito o quê? A Ele seja a glória em 2025. Isso é o tema da nossa igreja esse ano. Vocês lembram, alguns anos atrás, no outro prédio, sempre tivemos um tema no ano inteiro. E pregamos aquela mensagem todos os domingos. Nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer vários temas durante o ano, mas o tema principal, o tema que nós vamos fechar todos os cultos à noite, e dois versículos principais do ano, achamos aqui em Efésios 3, 20 e 21. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Lembrando que o apóstolo Paulo, na prisão, escrevendo essa carta para a igreja, os membros da igreja na cidade de Éfeso. Ele diz no final de capítulo 3, últimos 2 versículos, ele diz: aquele, falando de Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Isso é o desafio para nós. É claro que para ter isso acontecer em nossa igreja, nós temos que fazer isso em nossas vidas. Porque a igreja é apenas as pessoas. A igreja não é um lugar onde nós vamos para a igreja, até nós falamos isso, mas nós vamos para o culto da igreja, vamos para o prédio da igreja, vamos
estacionar mais ou menos perto da igreja. Mas a igreja somos nós, as pessoas salvas, as pessoas que seguir Cristo para se identificar com Cristo em batismo e tomaram o compromisso com todos nós para ser um membro fiel dessa igreja. E tem muitas igrejas por aí. Quando nós falamos de dar glória a Deus na igreja, é mais do que acontece aqui só uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. É quando nós estamos separados em nossas casas, em nossos lugares de trabalho, na escola, nós ainda vivemos nossa vida de uma maneira digna de ser filhos de Deus, digno de ser membro do corpo de Cristo, e a maneira que vai dar a honra e a glória em tudo que nós falamos, pensamos, da maneira que nós agimos, as coisas que nós não fazemos, para dar glória a Deus. E isso é que nós queremos começar pensando, e isso hoje à noite, eu sei por muitas pessoas, é a sua vida já, é normal, mas tem muitos não é. E nós queremos, especialmente como igreja, para sempre ter essa ideia. Por isso nós vamos terminar todos os cultos, todo mundo repetindo esse versículo no final, depois das últimas palavras, depois do apelo, depois dos anúncios, nós vamos sair com esse pensamento. Isso chama doxologia. Quem já ouviu essa palavra? Doxologia. Mais igrejas que têm mais liturgia, temos isso no final do culto. Mas uma doxologia é exatamente o que nós lemos aqui. Uma doxologia é exatamente o que o apóstolo Paulo fez em versículo 20 e 21. A doxologia vem de 2 palavras gregas. É uma invenção de uma palavra feita depois da época da Bíblia. Mas foi feito com 2 palavras gregas. A primeira palavra é o quê? Doxologia, doxo, que é doxa. Que domingo passado nós aprendemos que a palavra doxa em grego significa o quê? Alguém estava aqui domingo passado? A palavra doxa, D-O-X-A, em grego significa, no Novo Testamento, glória. A palavra glória. Palavra muito importante que o apóstolo Paulo começou a explicar domingo passado. É a palavra que está usada 170 vezes no nosso Novo Testamento. E está em todos os livros do Novo Testamento, menos 3. Só que o apóstolo João, em 1º, 2º, 3º João, e o Filemão não usou, mas todas as outras cartas, você vai achar, pelo menos uma vez, essa palavra doxa, ou glória. E outra palavra, doxologia, a segunda parte é logia, que vem da palavra logos. Em grego, sabemos que a palavra logos significa palavra. Palavra de glória. Palavras de glória sobre Deus. Doxologia significa isso. Muitas orações na Bíblia, e não temos tempo hoje à noite para mostrar todos, mas muitas orações ou declarações na Bíblia termina com algumas frases sobre a honra, o poder e a glória de Deus. O mais comum, o que todo mundo chama a oração Pai Nosso, que Jesus ensinou os seus apóstolos como orar. Ele fala o Pai Nosso e como ele termina. Ele termina o Pai Nosso como assim? Porque, vocês podem falar, porque o teu é o reino, e o poder e a glória, para todos sempre, amém. Isso é doxologia que Jesus colocou no final da sua oração. Então, doxologia que nós vamos fazer aqui, então, todos os domingos à noite, saindo do prédio, vai ser isso. Esses 2 versículos. Mas para repetir isso todas as vezes, nós temos que entender o que significa. Porque esses 2 versículos, por muitas pessoas,
é interpretado erradamente. Hoje à noite vai ser uma lição. Hoje à noite vai ser um estudo sobre isso. Como podemos dar glória ao Senhor, ao Deus aqui na nossa igreja. A primeira coisa, nós temos que saber o que significa essa palavra doxa, doxa. Tem que falar corretamente primeiro. A palavra é grega, e pode pôr aqui no telão, e tomara que dá para ver. Eu coloquei assim para vocês poderem tirar foto, porque se não quer escrever tudo, pode escrever, mas é mais fácil tirar foto. E a bênção do foto é que eu vou estar dentro, tá? Então, por isso. Mas aqui diz, a palavra glória no Novo Testamento, doxa, de doqueio. A palavra em si, no grego, significa pensar ou reconhecer. Se for usado de um grego conversando com outro grego, ele fala, pensa nessa coisa, ele vai usar essa palavra. Mas tem que pensar ou reconhecer exatamente correto. Tem que reconhecer o que é aquela coisa. Tem que conhecer aquela coisa. Significa dar uma opinião adequada. A palavra em si significa isso. Deus usa essa palavra para significar a sua glória. Quer dizer que quando nós falamos glória a Deus, não é só falar glória a Deus e acha que estamos dando glória a Deus. É muito mais que isso. É quando nós reconhecemos e conhecemos Jesus, ou Deus, nossa opinião dele é suficiente, é correto, é certo. O pastor Paulo falou domingo passado que no Antigo Testamento a palavra traduzido glória no Antigo Testamento é kabod, que significa literalmente peso, peso de alguma coisa, entender o peso de alguém ou o peso de algo, quer dizer, entender, conhecer profundamente a pessoa. Quando nós falamos glória a Deus, porque nós estamos entendendo, compreendendo quem Ele é no universo e o que Ele faz. E principalmente nós temos um conhecimento pessoal em nossas vidas. Aí é a glória de Deus. Esta é a glória devida a Deus. Essa palavra, doxa, cada vez que está usado na Bíblia, não está usado como uma palavra comum. Está sempre traduzido glória e sempre tem uma referência à glória de Deus. A palavra doxa, em geral, pode ter uma opinião mal. Pode saber uma coisa ruim de alguém. E pode escrever essa palavra doxa. Mas, biblicamente, na Bíblia, nunca essa palavra tem uma referência para algo errado. É sempre para os atributos, a qualidade, a perfeição, a manifestação de Deus. Esta é a glória devida a Deus. E deve ser dada a Ele na igreja, segundo esse versículo do apóstolo Paulo. O apóstolo insistiu repetidamente que o fim da redenção é a glória de Deus. Você tirou foto? Em casa você pode ler Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12, 14, 18, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 10 e 16. E faz um estudo em casa sobre isso. O apóstolo Paulo diz que o fim, o alvo da sua redenção, a razão que Jesus morreu, ressuscitou e vive por você, salvou você dos seus pecados, estabeleceu você no seu reino para viver para sempre com Ele. O fim de tudo isso é para que você podia dar glória a Deus. E a glória de Deus seja refletida na sua vida. A glória de Deus na sua vida é quando você reconhece o peso de quem Deus é, quem é Jesus, de tudo que Ele tem feito, através de estudando a sua palavra. E aí você vive de acordo com aquilo, e as pessoas veem isso na sua vida. Eles vão ver uma manifestação de Deus na sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, quando 5, quando Jesus está falando para a sua igreja, ele diz: vocês são a luz do mundo.
pratica as suas boas obras para que todo mundo vê. E todo mundo vendo as suas boas obras, eles vão fazer o quê? Glorificar o Pai que está nos céus. Então é isso a ideia de glorificar a Deus. Não é só falando, pode falar e deve falar. Não tem nada errado para alguém aqui no culto falar glória a Deus. Pode falar. Mas não é só isso. É viver de maneira que reflete o verdadeiro Deus na sua vida. A ideia básica na palavra doxa, palavra grega, é a de manifestação. O apóstolo Paulo falou isso muito no domingo passado. A glória, no Antigo Testamento, o doxa era principalmente o brilho da presença de Deus. A glória fala de uma manifestação da verdadeira natureza, presença ou semelhança de Deus. Lembra que quando Jesus, durante o seu ministério, ele chamou o João, o Pedro e Tiago para subir aquele monte com ele, e ele chama monte de transfiguração, e lá, eles estavam lá perto dele, e começou Jesus transfigurar, mudar a aparência dele, se transformar, e a Bíblia diz que até a roupa dele, o rosto dele brilhou como a luz, como o sol, e depois, o Pedro e Tiago e João falaram assim, nós vimos o quê? A glória de Cristo. Porque a pessoa verdadeira, o que estava escondido dentro dele, toda aquela manifestação que Moisés viu do Antigo Testamento, estava dentro de Jesus o tempo todo, mas ninguém viu. Mas para alguns momentos ele deixou a sua glória ser vista, pessoalmente, a manifestação do seu esplendor. Isso é a glória de quem ele é. A sua presença traz glória. Onde Deus está, é glória. Por isso, muitas pessoas chamam os céus, paraíso, chamam o quê? Glória. Eu vou para a glória. Porque aonde está a presença de Deus, é a glória. Quando Deus tem a sua presença na sua vida, você tem glória. Você vive na glória de Deus. Não tem outro lugar. Não importa se está aqui no Brasil, Japão, Estados Unidos, um lugar mais afastado, ou como o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, debaixo do chão, lá em Roma. Ele estava em glória, porque estava com a presença de Deus. Dar glória a Deus não é acrescentar algo a Ele. Quando nós damos glória para Ele, nós não estamos melhorando a vida de Deus, nós não estamos acrescentando. Deus já é tudo, Ele é infinito, nada que nós damos ou falamos vai aumentar a grandeza dEle. Então, dando graça, dando glória a Deus, não é acrescentar algo a Deus. Em vez disso, é um reconhecimento ativo ou exaltação de quem Ele é ou do que Ele já fez. É isso, é dando glória a Deus. Chave na nossa vida é para conhecer. Como nós vamos conhecer? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus revela quem é Deus, revela quem é Jesus. E nós aprendemos, não é mais uma revelação direto de Deus para a nossa cabeça. Seria bom se fosse assim. Mas nós temos que estudar, nós temos que gastar tempo estudando, nas línguas originais até, para descobrir para nós mesmos quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele prometeu que Ele vai fazer ainda. Isso traz a glória de Deus na sua vida. Ele é glorificado, eu coloquei isso no verde para você aplicar na sua vida. Ele é glorificado quando Ele pode ser visto na sua vida como realmente é. Estar onde Deus está será glória. Ser o que Deus pretendia será glória. Quando nós agimos, reagimos, falamos, não falamos. Quando nós vivemos como Deus vive, e nós temos o exemplo através da vida de Cristo. Quando nós imitamos Jesus em nossa vida, estamos dando glória
a Deus. Podemos falar glória a Deus, podemos gritar em todos os cultos na igreja, mas de segunda até sábado, se nós não vivemos como Jesus vivia, nossa vida não está dando glória a Deus. Ser o que Deus pretendia será a glória. Para fazer o que Deus propôs será a glória. Quando nós cumprimos a vontade de Deus nesse mundo, segundo o que Ele escreve aqui, estamos dando glória a Deus. Quando Ele diz para a igreja, ide para todas as nações e fazer discípulos e batize o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensina Ele todas as coisas que eu te ensinei. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Quando a igreja participa em missões, enviando pessoas, suportando, dando dinheiro para pessoas, orando para os missionários, estamos dando glória a Deus. Isso está na igreja. A ideia básica na palavra doxa é de manifestação. A glória de Deus é a manifestação do seu ser, seu caráter e seus atos. A glória de Deus é o que Ele é essencialmente. A glória de Deus é Ele. Ele é a glória. A essência dele é glória. Glória, portanto, é a verdadeira apreensão de Deus. A glória de Deus deve significar a sua essência imutável. Por isso, é algo que nós temos que aprender. É algo que nós temos que compreender. É algo que nós temos que gastar tempo na sua palavra, em oração, em meditação, pensando, lendo, pensando, imaginando, orando. Tudo isso faz parte da nossa vida de um cristão que realmente está querendo dar glória a Deus. Porque é muito mais do que só querer e muito mais do que só falar. Agora que sabemos o que é glória, vamos aprender esse versículo em Efésios, como aplicar para a nossa vida. Como podemos fazer isso na igreja. Primeira coisa que temos que entender, ele diz da glória, pode pôr versículo 20 aqui, Efésios 3, versículo 20. Primeira coisa para entender é que para dar honra, para dar glória a Deus na igreja, tem que ser na igreja. Tem que ser um membro da igreja. Mas tem que ser membro da igreja para ir para o céu? Não. Nós aceitamos Jesus quando nós não somos da igreja. Somos do mundo. Ele vai nos resgatar. Ele vai nos salvar. Ele nos dá uma vida nova. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos dá uma nova direção na nossa vida. E essa direção nova na nossa vida inclui a passagem por dentro de uma das suas igrejas verdadeiras. Porque aí o nível de dar glória a Deus é muito mais profundo. Tem certas coisas que somente um membro fiel da igreja consegue fazer para dar honra e glória a Deus que fora da igreja não pode. Então, não estou falando isso para aumentar o número de pessoas na nossa igreja. Estou falando isso para ser sincero para cada um. Que o plano de Deus não é o plano da nossa igreja. O plano de Deus é para todos os salvos, sejam membros fiéis das suas igrejas. E se nós não queremos esse compromisso, nós nunca vamos participar dando a glória de Deus que Ele merece em nossa vida. E isso é um plano de Deus. Então, para vocês que ainda não tomaram essa decisão, considere isso no ano 2025, de unir, faz um compromisso, faz parte da igreja, do corpo de Cristo. A segunda coisa que eu quero que nós vemos hoje à noite é para não mal interpretar versículo 20. Pode pôr versículo 20. Versículo 20 desse capítulo, tem muitas pessoas que mal interpretam, porque fala assim: aquele Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem pessoas que vai ler somente esse versículo, vai decorar esse versículo e pensar assim: mas o Deus, Ele quer realizar todos os meus sonhos,
Ele quer que eu tenha tudo, até mais que eu possa imaginar. Ele quer que eu tenha riqueza, que eu tenha milagres acontecendo na minha vida, que Ele está ali muito melhor do que um Papai Noel, porque o Papai Noel só traz para mim o que eu peço. Ele vai trazer para mim coisas além do que eu posso imaginar. Então, por isso eu vou seguir Deus, por isso eu vou fazer parte da igreja, porque eu vou ter o Deus do universo, que Ele vai me dar tudo o que eu posso imaginar. Mas o problema é que a maioria das pessoas pensa assim e nunca recebem. Nunca recebem essas riquezas, coisas mais que pensar, mais que pedir. E eles ficam frustrados, porque Deus não está cumprindo a sua palavra. Deus não está cumprindo a sua promessa. Ele diz para mim que, além das coisas que eu quero para a minha vida, que eu posso imaginar, Ele vai dar mais que isso. E quando isso não acontece, eles desistem, acham que não é verdadeira, e muitas vezes eles entram até para religiões satânicas, onde eles recebem desse tipo de bênçãos do mundo. Então, por isso nós temos que entender como aplicar. O que nós aprendemos através da palavra glória no Novo Testamento é que não é sobre eu. Dando glória, recebendo a glória de Deus, não é sobre a minha vida, não é para realizar todos os meus sonhos, é para me transformar de tal maneira que agora a única coisa que eu quero na minha vida é para mostrar a glória de Deus. E se eu estou mostrando a glória de Deus, eu estou recebendo bênçãos além do que eu posso imaginar, bênçãos eternas, um paraíso eterno, um paraíso que está descrito no Novo Testamento como ruas de ouro. Tem coisas que eu não posso imaginar, a beleza, a grandeza de um lugar onde Deus diz que eu vou passar uma eternidade. Isso é além do que eu posso imaginar. É isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu vivo para que eu possa obter essas coisas. E quando eu estou com essa mentalidade, e não uma mentalidade natural, carnal, que só pensa o que eu posso ter, mas pensa em que eu posso fazer para mostrar a glória de Deus para os outros verem. Então isso eu vou entender. Versículo 20. No livro de Tiago, que nós vamos voltar e continuar nossos estudos no livro de Tiago, em capítulo 4, ele fala para igrejas que está mandando as cartas, ele disse que vocês não têm, você está cheio de problemas, e vocês oram por muita coisa, e você não tem nada de Deus. Vocês não têm de Deus porque você pediu em vão, você não sabe pedir. Ele diz que vocês pediram segundo as suas próprios desejos, mas, intenções mas, e por isso você não tem. Será que o apóstolo Paulo aqui ia dar uma luz verde para todos os crentes pedir qualquer coisa para si mesmo e Deus ia dar? Enquanto Tiago diz que você não tem essas coisas porque você não sabe pedir? Claro que não vai ter conflito, porque nós temos que pedir e querer as coisas de Deus que vão influenciar, mudar, transformar nossas vidas aqui para honrar e glorificar a Deus. Por isso nós temos que voltar em Efésios, alguns versículos, para ler em contexto. O que destrói doutrina, destrói igrejas, é quando tira uma parte da Bíblia fora do contexto e aplica e tenta viver de acordo. Nós temos que sempre deixar no contexto. Capítulo 3 de Efésios, os primeiros 13 versículos, o Paulo está revelando algo para os membros dessa igreja, a maioria gentios. Alguns judeus, mas a maioria gentios. Um gentio é somente quem não é judeu. E no Antigo Testamento, eles foram excluídos de ser o povo de Deus. Somente se alguém que nasceu fora de Israel quis ter um relacionamento com Deus, eles tinham que se tornar um israelita. Eles tinham que viver dentro de Israel. Assim eles podiam, depois da terceira geração, receber as bênçãos de ser o povo de Deus.
Mas no Novo Testamento, começou a mudar. Esse foi um mistério dentro do coração de Deus desde o começo, que os gentios, junto com os judeus, teriam oportunidade de conhecer a verdade, ser perdoados dos seus pecados, viver juntos na família de Deus aqui na terra, unir com a família de Deus celestial lá no céu e viver eternamente no novo Éden, que a Bíblia chama o novo Jerusalém para sempre. Uma combinação não somente agora pela nação, mas pela alma da pessoa. Qualquer um podia receber Jesus como Salvador e faz parte da família de Deus. Isso foi impossível antes da morte de Cristo na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu o céu para todos. E o apóstolo Paulo foi o primeiro missionário chamado por Deus para revelar esse mistério para os gentios. Então ele fala isso, que esse foi o plano divino de Deus antes da fundação do mundo, escondido no coração de Deus até a morte de Cristo. E nós vivemos hoje nessa revelação, nessa oportunidade para realmente viver por Deus todos juntos. Ele fala isso nos primeiros 13 versículos. Agora, abre a sua Bíblia e vamos começar versículo 14. Versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: a oração do Paulo pelos santos. Por essa razão, Paulo diz, capítulo 3, versículo 14, por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai. Temos que entender que ele não está, nesse momento, ajoelhado, orando para a igreja. Ele está falando para a igreja em Éfeso. Eu oro para vocês. Eu vou humildemente dobrar os meus joelhos diante de Deus e eu vou orar para vocês. E eu vou orar assim. Ele está ensinando eles os temas da oração dele. Isso não é uma oração palavra por palavra. É ele falando para a igreja em Éfeso e para nós e, claro, para todas as igrejas, como ele ora para nós. Tá bom? Então, ele diz, versículo 14, por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual o nome toda a família, nos céus e na terra, agora é uma família só, não é judeu, gentil, é só uma família em Cristo. Olha só o que ele diz, oro, versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortalece no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Primeira coisa, ele está orando por nós, que somos salvos, que recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós acreditamos e cremos nele como Salvador. Nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós, mas poucas pessoas aproveitam. E o poder do Espírito Santo dentro de nós não é somente para se manifestar de vez em quando, era para transformar a sua vida diariamente até morrer. Não é de vez em quando, é constante. Ele diz que eu estou orando para você, que o Espírito Santo que está dentro de você vai fortalecer a sua vida através do seu poder. Você vai ser um membro da igreja, um crente, uma mãe, um pai, uma criança forte. Quando nós somos fortes, quando nós não vivemos com medo, quando nós não somos covardes espirituais, quando alguém fala alguma coisa e não nos abala, quando ninguém pode ter vitória sobre você, quando você vence o mal da sua vida, e você é fortalecido através de Deus na sua vida, você está dando glória a Deus. Você não precisa falar nada, você só precisa ser aquele árvore que quando o vento vem, que todas as árvores pequenas caem, e você volta para o campo, tem aquele árvore forte em pé. Isso é você. E quando você fica em pé, porque você é forte, está dando glória a Deus. Quantas vezes eu vejo nos Estados Unidos, durante essas catástrofes que acontecem, ou pelo fogo que queima áreas enormes de casas, de árvores, de campo, e de repente tem uma casa, que a casa do lado está queimada, a casa desse do lado está queimada, a casa atrás está queimada, todas as casas ao redor estão queimadas, e uma casa parece que nem foi tocada.
eles mostram essa casa e tem uma placa, ou tem alguma coisa que diz assim, Jesus te ama, ou essa casa pertence a Jesus. Isso não foi uma vez, foi muitas vezes. Essa vez em Carolina do Norte, todo aquele dilúvio que destruiu muitas pessoas, até a mídia mostrou que teve uma casa ao redor, as casas caídas, por causa de tanta água que passou. E uma casa ficou em pé, parece que nem choveu em cima. E essa casa estava escrito, Jesus te ama. Então essa é aquela Deus, feito por Deus para fortalecer. Em qualquer tempestade da sua vida, você fique em pé, porque o Espírito Santo fortaleceu a sua vida, você está dando glória a Deus. Ele diz, versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ele ora por isso, ele quer que Jesus habite, não é aquela religião que vai e volta, não é aquele Espírito Santo que você pede domingo, fala domingo, mas durante a semana parece que não existe. Ele habite, ele toma posse, ele vive em você em todos os momentos da sua vida, para mudar, transformar a sua vida. Ele diz, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Quando nós estamos profundos, com raiz lá embaixo, no amor de Cristo, quando nós nunca duvidamos quanto Ele nos ama, quando nós nunca perguntamos, mas Jesus, por que deixou essa coisa acontecer? Por que ama os outros mais que eu? Nunca duvidamos o amor de Cristo, estamos dando glória a Ele. Quando nós amamos os outros, como nós nos amamos, Jesus falou, quando vocês amam os outros, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Ama como eu te amo. Quando nós estamos arraigados, fortes no amor de Cristo, ajudando, amando, orando para as outras pessoas, que isso vai acontecer primeiramente dentro das igrejas, onde você conhece uns aos outros. E quando nós participamos na vida dos outros membros da igreja, pelo amor de Deus, não para receber alguma coisa em volta, não para se mostrar, não porque você tem mais que os outros e tem dó, só porque você ama a pessoa tanto como você ama Jesus, e faz ações de amor ajudando as pessoas, isso é dando glória a Deus. Ele continua, e estou indo rapidamente, aqui pode gastar horas falando, mas hoje à noite não vou. Ele continua, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós temos que fazer isso através da palavra de Deus. Podemos medir, podemos entender quem é Deus. Ele diz a profundidade, a altura, a largura. Temos Deus ao todo ao nosso redor. E nós devemos compreender como Ele é grande. A palavra kabod do Antigo Testamento, aprender o peso de Deus, quem Ele é. E isso vai acontecer quando você tem o seu nariz dentro dessa palavra, estudando, lendo, meditando, procurando palavras que você não entende. Busca até as línguas originais, para você entender, é muito importante. Quando nós entendemos e compreendemos quem é Deus, a profundeza de Deus, estamos dando glória a Deus. Cada vez que você abre a sua Bíblia, que não é aqui domingo à noite, na sua casa, está lendo, você está dando glória a Deus, está glorificando a Deus. E aí ele diz, e conhecer, versículo 19, o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Em versículo 18, ele usa uma palavra para compreender, que podemos compreender pelo papel, pelo aprender, saber. Mas aqui outra palavra, aqui é aquela palavra gnosko, no grego, que significa conhecer pela experiência. Não é suficiente só saber, compreender das coisas de Deus. Nós temos que conhecer Ele pessoalmente. Nós temos que ter um relacionamento com Ele, que Ele deixou possível quando Ele veio aqui na terra e morreu para nós. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele vem conosco, Ele habita em nós.
Ele nos dá oportunidade para te conhecer no nível de sentir, no nível de experimentar, no nível de entender nossa alma. O Espírito Santo habita em nós para fazer isso. Mas nós temos que viver de acordo com a tua vontade. Ele diz uma coisa que é muito estranha para a maioria. Ele diz, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Parece que não faz sentido. Como você pode conhecer o amor de Cristo, mas o amor de Cristo excede todo o seu conhecimento? Porque o amor de Cristo é tão profundo, que você já passou na sua vida, até às vezes momentos difíceis, mas ainda você sente uma paz. A Bíblia descreve que uma paz que não, é indescritível, você não sabe por quê. Pode ser que tudo está caindo ao seu redor, mas você tem uma paz, a paz que vem de Cristo, esse amor que vem de Cristo, que você não sabe por quê, você não consegue nem explicar para os outros, mas você sentiu isso, você experimentou isso, porque Jesus habite em você. É isso que é a diferença em que quem fala que é crente e quem vive com relacionamento com Cristo. Ele termina essa aqui, versículo 19, para que, tudo que ele acabou de falar nessa oração, termina com essa frase, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É possível. Paulo está orando por isso, para eles ser cheios. Basta só ser cheio de Deus, mas ele diz, cheio da plenitude de Deus. Seria ótimo, mas ele fala além disso, cheio de toda a plenitude de Deus. Não deixa nada além disso. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós devemos, porque somos capazes, não através de algo que nós fizemos, mas através do nosso crescimento, junto com o Espírito Santo na nossa vida, para ser cheios de toda a plenitude de Deus. Isso mudaria totalmente a sua vida. E quando muda totalmente a sua vida pelo poder de Deus, e chega versículo 20, e diz que assim você vai poder pedir qualquer coisa, mais que podemos pensar, o que você vai pensar? Só coisas gloriosas de Deus, só ter mais de Deus, só andar mais perto de Deus. Então, claro que Ele vai nos dar esses desejos do nosso coração. E aí, quando nós estamos vivendo essa vida, cada um de nós separadamente, em nossas casas, em nosso lugar de trabalho, quando nós ajuntamos aqui, num culto do Senhor, na igreja, vamos dar glória a Deus. Não vamos vir aqui para outra razão, não vamos vir aqui para fofocar, para falar mal, para ver o que os outros estão fazendo, só para criticar ou aplaudir a música, se nós gostamos ou não gostamos. Tudo isso faz parte de um culto. Nós estamos vindo aqui para fazer parte de uma adoração genuína de Deus, em que nós cantamos, que nós louvamos, que nós damos glória a Deus. É isso que Paulo quer dizer quando diz dando glória a Deus em nossas vidas. Em Isaías capítulo 43, Isaías 43, versículo 7, eu pedi para colocar versículo 7, mas se dá para pôr versículo 6 também. Isaías capítulo 43, Deus falando para o seu povo de Israel, para um dia chegar todos de volta, mas a mensagem é importante. Olha o que ele diz: direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam meus filhos, Deus falando, e os dos confins da terra, as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Para dar glória a Deus, basta ser quem Deus fez você a ser. Seja quem Deus te criou. Você foi criado e depois foi resgatado, salvo para a sua glória. Nós não temos opções.
devemos tirar as opções para viver mais para a nossa glória. E faz o 2025 o alvo de viver apenas para a glória de Deus. Agora podemos saber o que é para viver para a sua glória. Aprender, compreender o peso de Deus, quem Ele é, louvar a Ele, adorar a Ele, fazer boas obras, amar a Ele, ofertar. Você sabe que eu não coloquei ofertar só para ter mais dinheiro na igreja. Ofertar faz parte da dando honra e glória a Deus. Tem muitas pessoas que acham que ofertando para Deus é uma coisa que é cobrado, mas não é uma cobrança. Dando dízimo não é uma cobrança, é uma quantidade que nós decidimos em nosso coração que eu vou investir, eu vou dar para Deus, para a sua obra. E não é obrigatório por Deus, não faz parte da sua salvação, mas mostra o seu compromisso com Deus. Eu coloquei aqui para vocês ver algumas ideias, porque eu dou meu dízimo. Por que eu dou meu dízimo? Porque o meu dízimo provê para a casa de Deus. Porque o meu dízimo diz a Deus que eu confio nele. Porque o meu dízimo cria margem em minha vida para Deus preencher. Porque o meu dízimo me lembra que eu não sou a minha fonte. Porque o meu dízimo conecta meu dinheiro a um propósito do reino. Porque o meu dízimo dá ao meu trabalho um significado eterno. Porque o meu dízimo transforma o meu dinheiro em uma semente. Porque o meu dízimo quebra a ganância e o autossuficiente do meu coração. Porque o meu dízimo deixa todo o resto da minha vida saber que Deus é primeiro. E porque quando eu dou meu dízimo, eu glorifico o Deus. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz para ofertar. A Bíblia diz para trás das suas ofertas a casa de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos roubando nós mesmos da oportunidade que todos nós temos para dar honra e glória a Deus. Em Salmo 96. Salmo 96, e nós vamos fechar com esses 3 versículos. O Salmo 96, o rei Davi, durante seu reino em Israel, por causa de negligência, o rei antes dele perdeu a presença de Deus. Perdeu a cabode, perdeu a glória de Deus para a nação de Israel. Desde o deserto com Moisés, quando ele instruiu o seu povo fazer uma caixa de ouro e colocar os mandamentos, 10 mandamentos dentro, todas as coisas, chama a Arca da Aliança, Deus prometeu para o seu povo, a minha presença vai restar em cima dessa arca. Essa arca foi mantida dentro do tabernáculo, depois foi colocado no templo. Mas antes disso, antes que o templo foi construído, quando Saul, ele era o rei, por negligência dele, ele deixou os filisteus tirar, roubar a Arca da Aliança. A glória de Deus saiu. Pelo poder de Deus, quando Davi era rei, eles conquistaram a volta da arca dentro da cidade de Jerusalém. E quando isso aconteceu, o Davi sentou e ele escreveu esse salmo. Esse salmo ele escreveu para dar glória a Deus, porque a presença de Deus gloriosa voltou para a sua casa. Entendendo isso, Salmo 96, Davi escreveu: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamam a sua salvação. Anunciam a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande
e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os seus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entram em seus átrios fazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, ó Senhor, o Senhor reina. Por isso firme está esse mundo e não se abala. E ele julgará os povos com justiça. Regozijam-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijam-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O Davi estava com a presença de Deus e fez ele escrever um hino para exaltar a glória de Deus. Hoje à noite eu quero que nós como igreja fazemos a mesma coisa. Antes do apelo, enquanto a equipe de louvor canta, vamos ficar sentados, meditando nas palavras, pensando na sua vida. Será que Deus fez algumas maravilhas na sua vida, na vida da sua família, que gostaria de declarar em 2025? Deus não nos fez criaturas novas para ficar calados. Aqui Davi falou, ele declara a glória de Deus a todas as nações. Fala dos seus feitos maravilhosos para todos. Não fica calado. Conta, testemunha, prega, ensina. Dá o seu testemunho para os seus vizinhos. Ensina as suas crianças quem Deus é e o que Ele faz na sua vida. E vamos pensar isso enquanto nós escutamos essas palavras.